Pessoal, boa tarde, bom dia. Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre a relação entre Hayek e Kelsen, especialmente as críticas que o Hayek faz ao Kelsen, né? E são críticas pesadas, né? O Hayek diz que o Kelsen teria destruído o verdadeiro liberalismo, né? Acho que essa afirmação merece uma explicação e eu vou gastar um tempo hoje aqui para falar dela, porque eu acho que essa crítica nos ajuda a compreender melhor a originalidade e a radicalidade, né, dessa visão kelseniana do direito e da ciência do direito, né? Acho que esse é um ponto importante para a gente prestar atenção e é o primeiro ponto, né, que salta aos olhos quando a gente lê o Kelsen, é que ele está buscando compreender o direito cientificamente, né, e na sua autonomia, digamos assim, né, como um objeto de conhecimento construído pelo conhecimento, né, na sua autonomia, com as suas características essenciais. Vamos lembrar, né, que para o direito, digamos assim, pensado nos termos do justnaturalismo moderno, ali, dos contratualistas, a gente pode colocar o Leibniz aqui também, talvez o Kant em certa medida, o Kant menos, né, o Kant é um pouco diferente, a gente já viu, mas conhecer o direito nesse caso significava conhecer cientificamente o comportamento humano, né? Saber como é que os homens se comportavam, identificar alguns axiomas verdadeiros a partir desse conhecimento e a partir desses axiomas, no pensamento do Leibniz, por exemplo, né, deduzir as regras que deveriam, digamos assim, orientar a nossa vida. No caso dos contratualistas, aí todos os modelos de contrato social. Né? No caso dos justnaturalistas clássicos, conhecer o direito significava conhecer as leis da natureza, né? Saber como é que a natureza funcionava, o logos, né, que estava incluído, que embutido, que definia, na verdade, a racionalidade natural, ou conhecer a vontade de Deus. E a partir desse conhecimento você, enfim, poderia, né, avaliar as regras para ver quais eram as regras que estariam de acordo com esse direito natural ou não. Então, o jurista, para essa visão, digamos, justnaturalista, grosso modo, ele era uma espécie de sábio, né? Ou uma espécie de cientista que conhecia a natureza humana, ou conhecia a vontade de Deus, ou que conhecia a natureza, no sentido clássico. E aí, a partir desse conhecimento, poderia, enfim, dizer o que era o direito, ou avaliar as regras postas pelo homem, né? No fundamento do direito, na verdade, o que a gente tinha era justamente a natureza, a vontade de Deus, né? Ou esse estudo científico da natureza humana que os contratualistas fizeram, Leibniz, enfim, essa época mostra muito bem. Né? Kelsen é bastante radical nesse aspecto, né? Porque ele vai dizer que o fundamento, digamos, de validade das normas jurídicas é a produção, né, a partir de uma autoridade competente. Uma norma jurídica se ela é válida, né? Ela é considerada jurídica se ela é válida. Ela não é considerada jurídica se ela está de acordo com a vontade de Deus, ela não é considerada jurídica se ela estiver de acordo com o sentido da natureza, e nem se ela estiver de acordo com o comportamento dos homens, né? Porque para o Kelsen, assim como para o Hume, né, e essa discussão a gente já fez, e enfim, quem não fez pode ir atrás, né, da ciência empírica a gente não consegue trazer, a gente não consegue identificar normas ou regras objetivas, né, para orientar a nossa vida em sociedade. Né? O Kelsen leva isso muito a sério. Ele diz, bom, não adianta pesquisar empiricamente, né, o comportamento humano, porque eu não vou chegar a nenhuma regra que, enfim, seja verdadeira e que possa orientar a nossa vida em sociedade. O Kant, a gente já viu, foi tentar um caminho diferente a partir daquele raciocínio transcendental, né? Buscar as condições de possibilidade de uma ética que então seria também orientadora, né, do direito, né, a partir de um autoexame da razão, né, de um exame da razão, que chegaria ali a categorias, aí por uma argumentação meio, talvez a gente possa colocar assim, né, redução
ao absurdo, né? Sem essas categorias não é possível pensar nem a ética, nem o direito, nem nada. Então ele chega a essas categorias que ele diz que tem um valor transcendental, mas esse é um caminho bastante original, né, e específico entre os pensadores dessa época, o que torna o Kant um autor diferente, né? Mas nem isso o Kelsen vai aceitar. Ele vai dizer, olha, no campo da moral do direito, o que prevalece é um relativismo. A ciência não é capaz de dizer quais são os valores que os seres humanos devem seguir. Portanto, também, né, qualquer afirmação de verdade sobre valores, para o Kelsen é ingênua ou talvez seja, enfim, excessiva, né? Sai dos limites do que a gente pode conhecer. Para o Kelsen, o que prevalece é um relativismo, né, de valores e, portanto, enfim, não é possível chegar a nenhum valor objetivo, né, para orientar o nosso comportamento e também para fundamentar o direito. Então, se não é possível chegar a essa objetividade, se não há também objetividade nem no campo da moral, nem no campo do direito, pela via kantiana, a gente discutiu isso na aula passada, né, como o Kelsen se vê em relação ao Kant, onde é que eu vou buscar, como é que eu posso constituir uma ciência do direito? Né? Como é que eu posso constituir uma ciência do direito? Como é que eu posso identificar ou construir um olhar sobre o direito que tenha alguma cientificidade? Né? Que você vai dizer, esse vai ser um olhar, esse olhar tem que ser formal, né? Então, olhando para o fenômeno jurídico como se apresentava na sua época, né? Isso quem coloca bem é o Stanley Paulson, né? Num texto em que ele fala sobre o neocantismo do Kelsen, né? Enfim, olhando a manifestação do direito como acontece na sua época, Kelsen vai identificando ali as suas características a partir, enfim, de uma construção conceitual, abstraindo, né, o que ele tinha de específico, e vai dizer, olha, o que caracteriza uma norma jurídica é a sua validade, né? É a sua validade, e aí pouco importa se essa norma está a serviço de um valor socialista ou de um valor liberal. Pouco importa, né, quais são os valores que são veiculados por essas normas. O que me importa é identificar se essas normas foram criadas por uma fonte jurídica competente, né? Por uma fonte jurídica competente. Veja, por que isso irrita, né, o Hayek e por que isso é importante para nós juristas nos dias de hoje? Porque veja, para Hayek, né, e para um liberal no sentido do liberalismo como defesa do mercado e da liberdade de mercado, é muito perturbador que alguém diga que é possível se dizer, né, que o Estado pode regular a propriedade privada ou que o Estado possa impor limites ao mercado, né? Para um autor como esse, a posição dele é dizer que o mercado e a liberdade individual tem que ficar fora da política, tem que ser um fator pré-político. E a política, na verdade, tem que se constituir para proteger a liberdade individual como eles compreendem e para proteger a propriedade privada como eles compreendem. Então, por isso que o Hayek diz, olha, o Kelsen está destruindo o verdadeiro liberalismo, porque ao dizer que o Estado pode, né, que Estado e direito se identificam, né, que a norma, para ser jurídica basta que a norma seja válida, ele está permitindo que se diga que num Estado socialista existe direito, ou que abolir a propriedade privada pode ser algo jurídico, né? Ou que o mercado não é uma coisa necessariamente de acordo com o direito, né? E o Hayek, justamente, se vocês forem ler as obras dele, Direito, Legislação e Liberdade, né, o Fundamentos da Liberdade que eu indiquei para que vocês leiam, vocês vão ver que ele constrói um raciocínio próximo do raciocínio justnaturalista, fazendo uso principalmente do Locke e do Kant, né, o John Locke e do Kant, para defender uma posição como essa que eu estou dizendo para vocês, para tentar justificar que a ideia de direito subjetivo é pré-política e tem que ficar fora do Estado, né? E, portanto, a ideia de propriedade privada, né, ficaria fora
do alcance do Estado e do alcance do direito positivo, porque ela seria expressão de um direito que se define em termos aí muito próximos do raciocínio justnaturalista. E o Kelsen, justamente ao falar que toda norma, que para ser norma basta ser válida, ele está abrindo espaço para qualquer tipo de regulação, né? Também para regulações autoritárias, também a partir da sua concepção de direito, ou dessa visão, né, científica do direito. Daria para eu dizer que um Estado autoritário tem direito, ou tem Estado de direito? Sim, né? Sim. Mas isso não significa que o Kelsen excluísse a possibilidade da gente se opor a esse Estado, né? E dizer que ele é autoritário e falar que está errado, né? Eu só não posso mais dizer cientificamente, de acordo com o Kelsen, que isso não é uma ordem jurídica. Eu não posso dizer que o direito está fundamentado em alguma coisa que seja ontológica, né? Ou na vontade de Deus, na vontade da natureza, ou numa visão de ser humano que seja definida ontologicamente, né? O direito se define para o Kelsen como uma estrutura de atribuição de sentido. É na relação humana, né, na relação entre as pessoas e na atribuição de sentido à conduta das pessoas que o direito se define. Não tem nada fora disso, né? Não tem nada fora disso. Tanto que para ele a norma jurídica ele vai dizer, né, é um esquema de atribuição de sentido. Por que alguma coisa é jurídica, né? Porque eu atribuo esse sentido a ela, né? Por que um homem em cima de um palco, né, com uma capa preta, é considerado juiz e não é o Batman, né? Quando eu olho aquilo, podia falar, nossa, é o Batman. Mas não, eu digo, não, Sua Excelência é o seu juiz, né? Por que eu digo que é o juiz e não é o Batman? Não é porque, veja, não é porque ontologicamente o fato do sujeito usar a capa e ficar num palquinho acima de todo mundo torna essa pessoa juiz, né? Ele é juiz porque existe toda uma normatividade que regulou o concurso que ele prestou, regula a função que ele prestou e que faz com que ele tenha o direito e o dever de usar a toga, né? Que o meu pai odiava, meu pai era juiz, ele achava ridículo o juiz andar de toga, mas enfim, ele foi o voto vencido e a toga se tornou, né, prevalente. Meu pai era juiz, né? Então, a gente tem esse processo, então não existe nada numa pessoa de pé num palquinho que diga que ela é juíza. Isso resulta de uma atribuição de sentido. E assim, diz o Kelsen, o direito se faz nessa relação, né? Nesse processo de atribuir sentido às regras ou aos fatos sociais, né, pelos agentes sociais em interação, né, em processo de interação. Então eu não vou descobrir o jurídico na natureza, eu não vou descobrir o jurídico num estudo empírico. O direito está nas interações humanas e no processo de atribuição de sentido. Isso fica muito claro no Kelsen. Então, justamente ele puxa o tapete, né, digamos assim, desse liberalismo mais justnaturalista, né, ontologizante, e abre espaço para um outro liberalismo que, na minha interpretação, coloca, né, a reflexão humana e a autonomia do ser humano em primeiro plano, aí seguindo uma inspiração kantiana. Então, ser liberal para o Kelsen não é proteger o mercado ou a propriedade privada como se fossem sacrossantos, é permitir que o ser humano decida sobre as regras que regulam a sua própria vida e possa então estabelecer ali os seus princípios, apesar dele não dizer isso explicitamente, né? Ele não faz essa defesa tão explícita da sua visão de direito como uma visão democrática, mas dá para depreender, né, da visão de mundo que ele tem, dos prefácios que ele escreve à Teoria Pura, né, alguns trechos de alguns livros dele,
que ele compreendia sim essa característica do direito, né? Essa característica dessa visão do direito como muito ligada a uma visão democrática do mundo, né? Como relacionada a uma visão democrática do mundo, né? E uma visão científica, claro, né? Porque ele quer, enfim, transformar o direito numa ciência, e aí ciência é compreendida nesses termos de uma ciência rigorosa, né? Que siga os padrões, digamos, das ciências da época dele, né? E veja, por que tudo isso é tão importante para nós que somos juristas hoje, né? O Kelsen não é um autor datado, né? Eu acredito que não, né? Por tudo isso que eu já falei, mas também pelo fato de que ele não sei se é o primeiro, é um pouco difícil colocar nesses termos, né? Mas ele é um autor que põe o problema da ciência do direito, ou da possibilidade ou não de se estabelecer uma ciência do direito, de maneira muito eloquente, de maneira muito efetiva, né? Assim como a gente tem uma ciência política, assim como a gente tem uma antropologia, uma sociologia, assim como a gente tem a economia, né? Ele propõe que a gente também tenha uma ciência do direito, né? Que tenha métodos próprios e que tenha uma visão própria do mundo, né? Uma visão própria do mundo diferente da visão do cientista político, diferente da visão do sociólogo, diferente da visão, eventualmente, do filósofo, né? E por isso ele é tão importante, porque se a gente pode não concordar com o modelo de ciência que ele propôs. Eu, por exemplo, não concordo com o modo como ele pensa a dogmática jurídica, a maneira como ele, né, pensa a própria interpretação, apesar de eu concordar, enfim, concordar em grande parte sobre as coisas que ele fala sobre interpretação, mas eu discordo das consequências que ele tira da indeterminação, né? Eu acho que a dogmática não precisa ser tão conceitualista, né, e formal, acho que dá para ter uma interação com a sociedade, enfim, tenho várias divergências, e assim outros autores também divergem do Kelsen, mas o problema de um ponto de vista jurídico específico, né, ou a ideia de que a gente possa ter uma ciência do direito, ou que a gente possa ter um campo de investigação específico dos juristas, né, é um ponto que fica como provocação e como elemento importante para constituir o nosso próprio campo de estudo e o nosso próprio campo de pesquisa, né? Então acho que é um ponto assim que não dá para abrir mão, né? E que fica como provocação para os próximos autores, né, que escreverão depois, recolocarem esse problema da cientificidade do direito em outros termos. E justamente, quer dizer, ao colocar a questão dessa maneira, né, ao colocar a questão dessa forma, Kelsen também digamos assim, abala, né, ou coloca, ou questiona, né, uma série de outras visões de direito que querem subordinar, por exemplo, o direito ao mercado, ou que querem subordinar o direito ao mero interesse político dos agentes políticos de ocasião, ou que, enfim, que querem reduzir o direito à mera política cotidiana. Ele diz não. O direito é um ponto de vista específico, ou a visão, né, sobre... É uma forma de olhar específica sobre o mundo, é uma maneira específica de atribuição de sentido, né, e que tem características próprias. Então acho que esses pontos que eu levantei aqui talvez ajudem vocês a compreender os textos, né, com os quais nós vamos trabalhar. E eu deixo aqui meu abraço para vocês. A gente se fala no próximo vídeo. Então, um abraço para todo mundo e até mais.